E você acompanhou ontem aqui no Balanço Geral, a gente trouxe informações ao vivo, inclusive do incêndio que tomou conta lá de um imóvel no 10º Batalhão da Polícia Militar aqui de Blumenau. Os policiais do 10º Batalhão tiveram muito trabalho ontem, inclusive, para tirar todo o material. Os bombeiros tiveram muito trabalho para limpar os estragos causados pelo incêndio que destruiu parte do alojamento do patrulhamento tático do batalhão. O cenário é de destruição. Durante a tarde toda, os policiais juntavam o que sobrou do incêndio. O segundo andar da casa que abriga o patrulhamento tático ficou praticamente todo queimado. O teto vai ter que ser substituído por um novo. Camas, aparelhos de ar-condicionado, janelas, tudo foi destruído pelo fogo. Nós tivemos 3 armários ali de policiais militares, 3 armários com pertences individuais que foram totalmente sinistrados, totalmente perdidos. No seu conteúdo tinha um colete à prova de bala, algumas roupas, fardamentos, a própria munições também, mas que é possível recuperar, com certeza, com o tempo. Os demais equipamentos a gente estamos arrolando para a gente fazer uma investigação após terminar totalmente aqui a limpeza do prédio, para que a gente possa apurar com mais certeza qual foi o que realmente se perdeu, qual vai ser o gasto para a gente recuperar, para que a gente tenha, junto com o Comando Geral, esse apoio para fazer essa reconstrução da nossa companhia aqui de policiamento tático. O incêndio começou nesta sala. Aqui ficava o alojamento dos policiais do patrulhamento tático do 10º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Blumenau. Segundo informações da perícia do Corpo de Bombeiros, o principal causador do incêndio teria sido um curto-circuito, já que a estrutura do prédio é antiga e sofreu alagamentos durante as enchentes das últimas décadas aqui na região. O incêndio começou às 11h30 da manhã. O fogo se alastrou rapidamente pelo segundo pavimento. 2 viaturas do Corpo de Bombeiros utilizaram 7.000 litros de água para conter o fogo. A operação durou 40 minutos. Você conseguiu combater na parte lateral e também ter o combate pela parte superior do telhado, é onde a gente conseguiu ganhar, como a gente utiliza na expressão, esse incêndio e poder debelá-lo rapidamente, mitigando os riscos aí por toda a redondeza. O princípio é para o Copom da Polícia Militar não ser prejudicado no atendimento normal. A área tende a ser isolada sem estar proporcionando nenhum tipo de transtorno ao andamento do serviço. Assim esperamos. Apesar do incêndio ter destruído todo o pavimento superior, os armários de metal conseguiram resistir e os armamentos foram preservados. O mais importante é que nenhum policial militar, nenhuma pessoa que aqui estava, se machucou, se feriu em virtude disso. Muito bem, para falar sobre os prejuízos causados por esse incêndio, está conosco o Tenente Nicolas Marques, que é Relações Públicas da Polícia Militar de Blumenau. Tenente, obrigado pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Falando sobre o incêndio, teria sido causado, portanto, por um curto-circuito, fiação antiga, enfim, mas o prejuízo acabou sendo menor do que poderia acontecer, né? Sim, quando nós vimos as imagens que rapidamente circularam nas redes sociais, nós que estávamos em casa tomamos um susto. Achávamos que era um incêndio de grandes proporções que tinha atingido todo o prédio da nossa companhia de patrulhamento tático. Mas depois que o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o fogo e nós acessamos, o prejuízo se limitou a danos materiais. Pois é, tem algum valor já estimado ou ainda não? Não, praticamente todo o telhado, a fiação ficou prejudicada e alguns itens pessoais dos policiais, porque como ali eram alojamentos e nos armários havia fardamento, cintos de guarnição, botas, esse foi o material prejudicado. Certo. Fogo no batalhão de polícia. Ok, então aí a gente está com imagens do que aconteceu, fogo lá, portanto, nesse imóvel. E aí agora, com relação à recuperação desse prédio, como é que vão fazer? Qual é o planejamento? A nossa seção de logística do batalhão já está fazendo um levantamento junto com os profissionais ali contratados para fazer um valor, que deve ser orçado para que as obras sejam iniciadas. Estamos em contato direto com o Florianópolis, nosso comando geral, a diretoria de apoio logístico, para que eles possam dar esse suporte, para que o quanto antes aquele local ele receba a reforma e volte a ser utilizado pelos policiais. Tá certo. Bom, com relação ao imóvel, com relação ao incêndio, portanto, desse imóvel no batalhão da Polícia Militar aqui em Blumenau, agora a estimativa para recuperar, logicamente que vai ser feito um planejamento para a recuperação desse imóvel. Queria aproveitar aqui a presença do Tenente Nicolas para falar de um outro assunto. Ontem nós mostramos também uma grande repercussão, todo mundo comentando sobre o que aconteceu na segunda-feira. A Polícia Militar teve que intervir lá no terminal do aterro, numa discussão, um grupo
grupo de adolescentes discutindo, brigando com o vigilante. Não é a primeira vez. Né? Qual vai ser o planejamento? Ontem a gente dizia, né, conversando com a nossa comunidade, eles se dizem muito inseguros, principalmente no terminal do aterro. A polícia pensa em fazer uma segurança mais ostensiva lá no terminal? Todos os terminais de Blumenau recebem o nosso policiamento diário. Há uma programação operacional para as viaturas sempre passarem por lá e fazer abordagens em pessoas de atitudes suspeitas. Em relação ao terminal do aterro, por ser talvez um dos maiores em termos de estrutura de espaço, nós já estávamos tendo ocorrências quase que semanalmente pelo mesmo grupo, que fazia uso de drogas, algazarras, incomodavam os usuários do serviço. Quando a viatura se aproximava, eles se dispersavam e já seguiam os seus destinos. Mas, na segunda-feira, eles quiseram confrontar, né? Quiseram rebater, quiseram descumprir a ordem policial e aí ocasionou a necessidade do uso da força para que a gente pudesse restabelecer a ordem. Agora nós estamos em contato direto com a Prefeitura Municipal para a gente tentar buscar uma solução que envolva não só a atuação da polícia, que já vinha sendo feito, mas também uma reorganização daquele espaço para que evite a reunião daquelas pessoas. Hoje o terminal do aterro, ele continua com câmeras de monitoramento instaladas? Foram instaladas lá em 2013, enfim, elas estão em funcionamento? Funcionam, mas essas câmeras são observadas somente pela segurança interna. Nós não temos acesso. A Polícia Militar ela só gerencia o monitoramento das vias de Blumenau. E essas imagens são monitoradas apenas, né, pelo CETERB? Sim. O CETERB costuma passar essas imagens para vocês? Enfim. Nós vamos solicitar essas imagens para poder respaldar o termo circunstanciado de ocorrência que foi feito em razão daquele ato cometido, porque isso vai ser levado para uma audiência no juizado especial. É a primeira vez que a polícia tem que agir de modo mais agressivo, assim, lá no terminal do aterro? De modo mais incisivo, foi a primeira vez para que a gente pudesse controlar o quanto antes. Foi até necessário fazer uso de disparos de munições não letais, né? Tendo em vista que um dos masculinos, que não aparece na filmagem, ele estava pegando já uma pedra para jogar nos policiais. Ok. Houve também, nas redes sociais, houve uma repercussão grande, até porque um adolescente teria filmado, instigando inclusive agressão contra a própria polícia, xingando a polícia, e agora esse adolescente se arrependeu, veio a público para dizer que foi um momento impensado, enfim, ele está arrependido. Está arrependido, ele fez contato, a família fez contato com a própria Polícia Militar, né, fazendo ali os seus pedidos de desculpas, realmente foi um erro dele e o mais importante é o reconhecimento. Porque errar, a gente sabe, principalmente essa garotada, né, esses jovens, acabam sendo muito influenciados pelo grupo. Errou, falhou, foi grave, mas agora o pedido de desculpas está sendo muito bem visto por nós e que isso seja um exemplo para todos os outros. Porque a função da Polícia Militar sempre foi a de proteger. Nossa presença lá foi para proteger o vigilante, para proteger os jovens, para tentar solucionar de forma mais pacífica aquele problema. Tá certo. Inclusive vocês têm um planejamento hoje para visitar esse adolescente. Vamos visitar, ele pediu o nosso contato e a gente vai lá, nós queremos realmente estreitar os laços. É isso, né? É como a gente fala, mãos dadas com a polícia, né? Sobre o terminal do aterro, inclusive a gente tem aqui a participação da nossa comunidade pelo nosso WhatsApp, que mandou um recado aqui, a Edete, que a gente mostrou ontem, tem só um vigilante, né? Ela disse que é muito pouco. Se tiver uma briga com 5 ou mais, né? O que o vigilante pode fazer? No mínimo 2, pelo menos, né? Deveria ter lá no terminal do aterro. Né? É verdade. Até para nós, quando a primeira viatura chegou com 2 policiais, já foi difícil. Por isso da necessidade do apoio de outras viaturas. Realmente é algo delicado de se intervir. Tem que ser pensado nisso, né? O Dani disse que cheio de adolescentes, usuários de drogas no terminal do aterro, é muito constrangedor, inclusive o cheiro é insuportável de tanta droga que é consumida no local. Me parece que tem que ser feito um trabalho mais constante, mais de perto lá da polícia e da própria segurança do CETERB. Sim. O local, primeiro a gente tem que fazer com que essas pessoas entrem no terminal somente para aguardar o ônibus e seguir o seu destino. Não haver esse aglomero, esse acúmulo de pessoas. Sim. Então tem que ser repensado para verificar o que é que está atraindo essas pessoas a permanecerem ali. Né? É isso que a gente tem que modificar. Pois é. Temos mais uma participação aqui pelo nosso WhatsApp, o Odair. Terminal do aterro é um verdadeiro ponto de venda e usuários de drogas. É uma vergonha. Tudo ao ar livre, a qualquer hora, segurança zero. E isso aqui, nós mostramos hoje algumas mensagens, mas ontem foram várias mensagens pelo nosso WhatsApp dizendo exatamente a mesma coisa. Um ponto de venda de drogas. É por isso que eu insisto, Tenente, né? Acho que a Polícia Militar deveria realmente chamar o CETERB, fazer um planejamento para ter presença muito mais ostensiva ali. Sem sombra de dúvidas. A gente trabalha hoje com um efetivo bastante reduzido em Blumenau, isso é uma realidade não só aqui de Blumenau, mas de toda Santa Catarina, quem sabe de todo o país, né?
Nós estamos com uma operação acontecendo lá na área da Velha Grande, a Operação Mãos Dadas, que isso exige uma quantidade de policiamento gigantesco para que a gente possa ter policiamento 24 horas por dia. E a cidade é gigantesca, né? Nós temos vários terminais espalhados um do outro, o que dificulta. É como eu costumo dizer, o corpo é comprido e o cobertor é curto. E a gente fica para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. É claro que esse fato, ele chama a nossa atenção para que a gente possa gerenciar isso junto com o CETEB para buscar trazer uma melhor qualidade para todos aqueles que frequentam o terminal do aterro e os demais. Tá certo. O tenente Nicolas Marques, portanto, que é relator Relações Públicas da Polícia Militar aqui de Blumenau, né, falando sobre esses acontecimentos. E é claro que não vai ser resolvido hoje, né, vai ser resolvido com planejamento, com reuniões, enfim, que vão acontecer a partir de agora. Obrigado, tenente. Muito obrigado. Estou à disposição.